Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Tava 3-0, agora tá 3-2. Tô falando baixinho assim, Lucas? Que é pra quando eu falar alto, todo mundo ficar irritado comigo, porque, cara, chance de história, hein? Estamos diante da chance de presenciarmos a primeira virada de um 0-3 de todos os tempos dos playoffs da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar disso. E, Lucas, não há outro assunto na NBA do momento que não seja quem vai enfrentar o Denver, hein? Tudo bem? Animado para falar de mais uma grande vitória, na verdade, grandíssima vitória do Boston Celtics. E te acrescento de largada uma pergunta, Lucas. Feliz de sempre estar do lado certo da história, ao lado de Coach Mazzulla? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, mais do que tudo bem nesse momento, né? Eu diria até um tudo ótimo. Primeiro, porque vai ter mais jogo, né? Tínhamos aí a expectativa de ter entre 4 e 7 jogos. Agora temos a expectativa de ter entre 6 e 9, de repente, né? Então, muita animação, né? Porque, porra, começando a rarear demais, viu, Gibas? Segundo, feliz também porque eu posso te refutar logo de cara, né? Você falou que o único assunto da NBA nesse momento é quem vai enfrentar o Denver. Que nada, viu, Gibas? Que nada. Eu torço o próprio episódio de ontem, né? Já te refuto. Refutado. Refuta assim veementemente até, viu? Então, se você não ouviu ainda, escuta lá o mercado de FA. Cara, vai dar bom demais, né? Porque você vai ficar por dentro de muitas coisas. E terceiro, finalmente, Gibas, porque... Nem sei porquê, né? Os dois primeiros motivos já me animaram muito. E não tô também com muita animação fora isso, não, porque uma crise de doenças aqui na minha casa, viu? Então, peço aí energias positivas, que, cara, filhota doente é horrível. Gibas, seguinte. Boston Celtics recebe o Miami Heat para um jogo 5, mais uma vez com as costas na parede e, cara, atropela, né? Não toma conhecimento desde o primeiro quarto, uma vantagem de 15 pontos. O Boston Celtics tem os melhores jogadores, quando a gente fez aqui tanto o preview como a gente fez durante a série, né? As vitórias todas indo para Miami. A gente comentava aqui, né? O Boston é uma das melhores equipes, por isso, por aquilo, né? Por tudo que fez na temporada, como jogou na temporada. E a galera ficava muito mal-humorada, né? Porque a gente recebeu mensagem do tipo, cara, parece que o Boston ganhou o jogo, né? Pelo que vocês falaram, pela leitura. E, assim, teve uma coisa super curiosa que era, depois do 3-0, as estatísticas avançadas de quem tá arremessando melhor, assim, de quem tá com os melhor seleção de arremesso, percentual das bolas que vão cair, etc., era o Boston Celtics, né? Então, assim, não era como se o Boston tivesse, a parte, assim, alguns períodos, né, alguns quartos, né, por exemplo, o terceiro quarto do jogo 2, acho que foi o terceiro quarto do jogo 2, foi tipo 46-23, uma coisa assim, o jogo 1, talvez. O jogo 3, a segunda metade, foi bem pesado, assim, né, parecia que o Boston meio que tinha, segundo e terceiro quarto, na verdade, né? Parecia que o Boston tinha, sei lá, desistido da partida. De maneira geral, né, no grosso da série, muito equilíbrio e muita organização, né, do Boston Celtics. Pouca conversão das bolas de 3 pontos, é verdade. Defesa nem de longe atuando como conseguiu, né, nesse último jogo. E acho que isso tem bastante a ver com o andamento da série, né, as alternativas que o Miami pode oferecer, que não são tantas assim. Dentre essas alternativas que são escassas, o Miami perdeu um dos melhores jogadores do time, criando para si e para os outros, né, o Gabe Vincent. Então, ofensivamente, perdeu um cara super importante e que na defesa muitas vezes fazia a marcação de quadra toda, que desbaratinava um pouco o ataque do Boston, né? Então, o Heat veio para esse jogo 5 ainda mais desfalcado para enfrentar um Boston bem mais confiante do que estava lá no início do jogo 4, jogando fora de casa. Então, era normal que lá na KTO as odds estivessem todas pró Boston Celtics, né?
E também é normal que saia desse jogo o Heat ainda como favorito para a série, né? Porque é um 3-2 a favor do Miami, jogando um jogo 6 em casa. Então, por mais que sejam 2 vitórias do Boston, o Miami ainda tem o controle da série, né? Ainda tem motivo para estar confiante, por isso que o Jimmy Butler está confiante ainda, né? E o Miami é um time que desafia muitas odds, né? Então, Gibas, só coisa positiva aí sobre essa vitória do Boston Celtics. Nos garante pelo menos um jogo 6 incrível. Quem sabe um jogo 7, hein? Depois do jogo 4, pegamos lá uma bet bem interessante na KTO. Jason Tatum, MVP das finais do leste, né? Tava pagando 3.6 ou era 3.8. Pagava mais do que o Boston vencer a série, né? Então, acredito que se o Boston vencer, vai ser Jason Tatum MVP das finais do leste. Então, temos essa bet lá também, viu, Gibas? Ousadia, alegria e um pouquinho aí de rivalidade, né? Cara, sobre assim, o ritmo da série, acho que agora, né, que tá 3-2 e com jogadores do Miami Heat fora, ou com possibilidade de ficar fora, é um pouco mais confortável seguir a linha que a gente seguiu ao longo até de todo o playoff, né, cara? Esse Boston é muito melhor do que tá jogando. Esse Boston foi o melhor time da temporada. Esse Boston é inconsistente. Agora, o que o Miami Heat tá fazendo não é esperado. Eu acho que a gente tomou uma bem distraído, né, Lucas, lá contra o Denver, assim, que a gente, claro, né, tem muita audiência torcedor do Lakers, e assim, o Gibbons é hater do Lakers, o Denver parece que é o protagonista dessa série, não o Lakers. A gente recebeu mensagens assim, e aconteceu um 4-0, que acabou nos salvando. Nesse caso aqui, se a gente olhar o nosso preview e as dinâmicas do que você disse, né, cara, acho que teve até um pouco isso na série contra os Sixers, né? O Celtics parecia o melhor time perdendo jogos, né? Nessa série, o jogo 3, pra mim, foi uma coisa de louco. O jogo 3, assim, tudo saiu do padrão. Assim, o Heat, de fato, jogou um jogo que eu acho que qualquer equipe naquela noite perderia pro Heat, de qualquer momento. Sei lá, o Golden State do Curry e do Durant, talvez não. Mas, assim, qualquer equipe competitiva de playoff não, assim, encontraria severos problemas para parar aquilo, porque aconteceu muita coisa. O time chutou, sei lá, 60% de 3 enquanto tinha jogo ainda, matando bola de tudo quanto é canto, uma transição alucinante, muita agressividade, e dá muita pena de que o Heat tenha lidado com problemas físicos ao longo desse playoff, mas ao mesmo tempo acho que isso tem saltado aos olhos o potencial de desenvolvimento de jogador desse time, né? Mesmo ontem, cara, que o time basicamente não tinha quem colocar, né? Você até tweetou que o Heat queria poupar o final de jogo, garbage, né? Botar os caras que não desistiu do jogo. Um Laura até o fim. Cara, não tinha quem tirar, né? Não tinha quem tirar. E de repente o Highwood Smith, que eles estavam preparando para ser o próximo. Highsmith, né? Estão preparando para ser o próximo Max Strus, ou para o próximo Caleb Martin, ou o próximo Duncan Robinson. Já estava em quadra ontem fazendo muita coisa, né? Coisa que, cara, não era para acontecer. Então, assim, acho, Lucas, que esse Celtics nos ensinou uma coisa que eu acho que é problemática do time. Não é uma coisa valorosa do time, é um baita time. Mas ele não consegue vencer jogos mesmo quando ele é melhor, né? Acho que isso aconteceu muito na série dos Sixers. Acho que na série contra o Hawks também é um time que não consegue fazer com que o seu modelo de jogo, o seu volume, o fato de ter os melhores jogadores em quadra, e sobretudo, né, o jogo parecer funcionar, esse time ainda não parece ser sólido o suficiente para vencer os jogos que precisa vencer. E acho que nos jogos 1 e 2 dessa série a gente poderia ir um pouco nessa linha. O 3 não. O 3 pra mim não é compatível, sabe, com a lógica de uma série como a gente esperava. Foi um Miami Heat acima de qualquer padrão esperado. Foi uma coisa que, claro, é mérito do Miami. Não foi ao acaso. Essas coisas funcionaram. Lucas, eu não tô pronto para dizer que o Miami não pode entregar mais um jogo desse. Eu acho que pode sim, cara, porque ele é o Miami Heat. E o Miami Heat tem dessas coisas. Mas
Acho que por isso que tem toda essa vibe de, meu Deus, será que pela primeira vez vai rolar um 4-3? A gente falou isso lá na primeira derrota ainda, né? Até antes, talvez. É um 3-0 de um oitavo contra primeiro. De um oitavo contra o primeiro, que tinha e tem, agora tá empatado, né? O número de jogos ainda na série, são 2 jogos, um na casa de cada. Mas assim, tinha ainda por fazer um jogo a mais, né? Então quando você ganha um jogo a mais dos seus domínios. Então quando você ganha um fora, você meio que pressiona o adversário. Acho que a vitória de ontem do Celtics coloca pela primeira vez, eu vou dizer até nos playoffs, viu, Lucas? Pela primeira vez nos playoffs, o Miami Heat numa situação de desconforto, de pressão. Porque até agora, o que aconteceu, né? Eles naufragaram no play-in, no jogo 1, perderam para um time que era pior que o deles, pior ranqueado e com menos talento. Aí eles vão pro outro jogo contra o Bulls. Dá jogo, mas o Miami vence. E beleza, vai pro playoff e enfrenta o número 1. Cara, eles passam por cima do Bucks, assim. Claro que é uma série dura. Claro que tem a lesão do Giannis, mas assim, eles não perdem o controle da série. E, cara, eles eram oitavo contra o primeiro. Eu falei oitavo primeiro, Boston não, né? Oitavo contra o segundo. O primeiro eles já eliminaram. Era oitavo contra o primeiro. Qualquer jogo que eles vencessem, todo mundo falava assim, ô louco. Quando toma o controle da série, você não é obrigado a continuar no controle, porque o oitavo contra o primeiro, você tá no primeiro round ainda, as pessoas não esperam que isso aconteça. E você assume o controle da série e vence. Então não teve pressão pro Heat. No segundo round, foi uma série muito dura, mas assim, também o Heat sempre no controle. Em nenhum momento. Primeiro, né? Não tinha favorito, claro. Eram 2 times mais ou menos do mesmo nível, pensando em talento, coisas assim. E eram 2 equipes que, pô, legal, segundo round. O que ganhar aqui chega com o Mazarão na final de conferência e fez uma baita run de playoff. Essa era a leitura. Então, assim, tinha uma pressão, claro, de fechar a série quando teve a possibilidade, mas não vou dizer assim, nossa, o Heat se perder esse jogo, meu Deus. E agora começa um playoff contra o Celtics, que veio com as suas dificuldades, etc. E mesmo o Heat tendo tido mais segurança para fechar a sua série, havia um favorito, claro, que era o Celtics. E eles já vão e roubam os 2 primeiros jogos em Boston. Cara, jogam muito tranquilo o jogo 3. E foi essa obra de arte que foi esse jogo 3. Um jogo assim que... O jogo 1 também foi muito bonito, o 2 foi muito bonito. Mas eu tô falando assim, o 3 pra mim foi uma obra de arte. E, velho, acontece o que aconteceu. Perde um jogo jogando, com o Celtics melhor no jogo 4. E vem pro jogo 5 avariado, né? Pô, ontem o Heat já é um time com problemas de rotação. Cara, mas falta guard mesmo. Falta guard. Sem guard não vai dar para jogar, então o Gabe Vincent tem que voltar. Claro que quando você não tem guard, você desce o Jimmy Butler para ser o protagonista e numa noite ele pode jogar, como ele até já jogou, teve playoff recente, 48 minutos, e centraliza as ações, faz uma grande partida. Ontem faltou Jimmy Butler, né? Foi o pior jogo dele, acho que até no playoff, mas certamente da série. Então, Lucas, você tem um 3-0, você tem o Coach Spoelstra, você tem um Celtics totalmente... Sim, a torcida largou a mão. A imprensa quer bater no técnico, né? Assim, lembra um pouco a imprensa brasileira com Dunga, né, cara? É muito parecido, assim, a dinâmica das coletivas. A torcida queria bater no técnico também. A torcida queria também. O Mazzulla não é agressivo como o Dunga, né? A gente já falou qual que é a postura dele. É mais passivo-agressivo, mais lacônico, né? Mas, assim... A postura da imprensa... Também falta uma filha vestindo o Mazzulla, né, Gibas? Falta. Ele é muito jovem. É muito jovem para ter filha estilista. É, estilista. Então, cara, a agressividade é bem similar, assim. Você acha que se o Mazzulla estivesse usando um sobretudo daqueles do Dunga na Copa, o pessoal ia ser tão agressivo com ele assim, né? Ia ser agressivo. Ia ser agressivo. Depois eu vou te mandar a declaração do Mazzulla, não vou falar aqui que é de péssimo gosto, mas, cara, o Mazzulla manda umas que são inacreditáveis, né, velho? É duro tá te defendendo sempre, viu, Mazzulla? Mas tão fechadão aí. Mas, enfim. Agora, Lucas, é o seguinte, né? 3-2, nunca teve um 0-3 na história. Você é treinado pelo técnico top 15 da história da NBA. E pode tomar um 0-3 de um técnico que todo mundo achava incapaz até esses dias, né? Pô, no Twitter BR, Lucas. Em assim, todo o Twitter, Guilherme. Não era só BR, não. No Twitter mundial?
Fazer justiça ao Brasil aqui. Todo mundo queria a cabeça do Mazzulla. Cara, não, mas assim, parecia que eles pegaram o torcedor ali, que comprou aqui bancada ali próxima à quadra, e escorregou ali pro banco, né? Assim, pô, o cara escorregou aqui, não tem a menor ideia do que tá fazendo. E eu gosto muito do conceito, Lucas, que agora se mede, acho que você já falou sobre isso no podcast, ou a gente falou fora do ar, mas se mede a capacidade do técnico se ele pede tempo na hora que o torcedor acha que deve ser pedido tempo, né? Assim, olha aí, hoje ele pediu tempo na hora certa, né? Agora o time vai bem, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos respeitar o esporte, pô, pelo amor de Deus. Então, eu concordo muito com muitas críticas que são feitas ao Mazzulla, mas a gente falou bastante sobre isso aqui já. Não caiu de paraquedas com 34 anos na maior franquia, ou na segunda maior franquia da NBA, escolhido por um dos maiores pensadores do jogo do século XXI, que é o Brad Stevens, cara. Muita coisa ele fez pra estar nessa posição. O Celtics é um time esquisitinho nos seus vestiários, né? No meio dessa run, começa a sair notícia de que um não gosta de outro, que o outro não gosta de um, tá só esperando acabar a temporada para jogar tudo no ventilador. E aí a imprensa, assim, a gente até recebeu mensagem já sobre isso, assim, pessoal, vocês têm que ver que na verdade o grande problema lá é a imprensa de rádio, né? A imprensa de rádio de Boston que cria muito caos. Hoje eu vi até o perfil que eu gosto, que é o Celtics BR, falando que o problema é o hoje ser agenciado pelo mesmo agente do Doca, né? Cara, várias teses, assim, eu não quero discordar de nenhuma, quem sou eu pra entrar em conflito com gente que acompanha diariamente. A gente trouxe aqui a tese do LeBron patrocinando uma pessoa entrar no quarto da Daniel House para que o Lakers vencesse uma série na bolha, né? Então a gente é respeitoso com todo tipo de teoria, né? Com todo tipo de teoria, mas assim, cara, o Celtics é esquisitinho mesmo. O Celtics, ele dá declarações meio esquisitinhas. O Jaylen Brown... Faz parte de Boston, Gui. Você já assistiu os filmes de Boston, assim, galera de Boston? Cita aí, Lucas, alguns filmes de Boston que você gosta. Gênio Indomável é Boston. Gênio Indomável é Boston. Departed, que é aquele do Léo DiCaprio com o Matt Damon e tal. É de Boston, né? Pô. Tudo que tem Matt Damon é Boston, né? Tudo que tem Matt Damon, tudo que tem Mark Wahlberg também é Boston, né? Então, assim, os caras são sempre puto, Gibas. O pessoal de Boston é assim. Cara, peguei aqui 10 filmes de Boston sobre meninos e lobos. Pô, esse filme é muito triste. Clint Eastwood. Todo mundo puto nesse filme o tempo todo. Esse filme é foda. Os Infiltrados. É o que você falou agora, né? The Fighter, porra, eu gosto desse filme, cara. Que é também é o Mark Wahlberg, que é o Matt Damon, que parece o Matt Damon, mas não é o Matt Damon, né? O Ben Affleck também é de Boston, né? O Ben Affleck, eles são muito amigos, né? Sorriso de Mona Lisa, não sabia que esse era de Boston, não, hein? Pô, não é de Boston. Por que eu tenho que ver esse filme antes de ir pra Boston, gente? Fiquei muito confuso com essa informação, cara. Me explica aí. Pô. Todos os filmes que passam em universidades são de Boston, né? Tipo Harvard, pô. Então tem aqui o Facebook, né? Que é a galera de Boston. A Ilha do Medo não é Boston, gente. Por que esse site tá fazendo isso comigo? Vou começar a ignorar, mas tem aqui Gênio Indomável. Ó, aquele Spotlight, Segredos Revelados, né? É do Boston Globe. É Boston Globe. Pô, esse filme é bom, hein? Esse filme é muito bom. E, pô, não vou confiar nesse site que eu entrei, não. Vou entrar em outro, depois eu trago outros filmes de Boston aí, Lucas. Mas é isso, velho. Muito. Pô, o urso Ted é de Boston, velho. Cara, isso aí acho que já resume bem. E tem o filme da virada do 3-0 do beisebol, né? Também é de Boston. É de Boston também. Falando do Red Sox virando. E aquela série Cheers, né? Que é considerado um clássico, né? O bar fica em Boston. Sim. Cara, o pessoal de Boston é assim, Gibas. Então, é esperado, né? Esse tipo de atitude de todo mundo de Boston. Agora, sobre o jogo de ontem, assim, falando um pouquinho do lado do Heat, cara, o Adebayo é o criador de vantagens que, se ele não cria, meio que acaba o ataque do Miami, né? E o Boston tá conseguindo defender muito o Adebayo no 1 contra 1 e dobrando de um jeito que o Adebayo não tá conseguindo sair, né? Não é como uma dobra no Jokic, né? Aliás, o Adebayo falou isso, acho que depois do jogo 2, sobre esse potencial dele, né? Foi o 2 ou foi o 3? Que você não me marca no 1 contra 1 e se alguém me dobrar, eu vou fazer um passe excelente, que eu sou um excelente passador, né? E aí o Kyle Lowry até brinca com ele. Excelente passador? Aí eles olham e falam... Ele olha a estatística e fala, cara, eu dei mais assistência que você hoje, né? Então, se o Adebayo tá conseguindo fazer o jogo fluir, se o ataque do Heat consegue fluir através do Adebayo, coisas boas acontecem. Nos jogos 4 e 5, o Boston conseguiu marcar o Adebayo muito no 1 contra 1,
E as dobras do Marcus Smart ou do Tatum, às vezes até do Jaylen Brown no Adebayo, sempre que ele vira, né, para fazer o movimento, o giro para a cesta, estão muito bem, estão no time muito bom, né, no time muito correto. E aí vai dobrar o cara do Jimmy Butler, vai dobrar o cara do Highsmith, né, vai dobrar o cara do que não tem chute, né. Então, às vezes até dobra, só não Duncan Robinson, às vezes dobra do cara do Caleb Martin também, né? Dependendo da escolha. O importante é o Adebayo não se criar, né? E aí o Heat tem cometido turnover. Ontem o Boston fez o Heat cometer um festival de turnover. A última vez que eu olhei tinha tipo 16 turnovers já. Rebote ofensivo, o Boston tá pegando muito, né? E não é assim, agora o Boston quer jogar, agora o Boston tá com vontade, né? Agora o Boston acredita. Não é bem isso, né? São ajustes táticos, ajustes de ângulos, ajustes de posicionamento. Até, Lucas, posso em cima disso, porque você falou assim, a dobra, não é assim uma decisão, vou dobrar agora, não é isso, né? É quais as coberturas que você faz a partir da dobra, que a dobra pode ou não ser bem sucedida ou não. Não é uma decisão assim, por que não dobra em tal jogador? Cara, não é tão simples, né? Assim, a dobra implica alguém largar o seu. O basquete é um jogo de quadra 5 contra 5, se você larga o outro fica livre. Então, quem vai dobrar, quais as regras de dobra, porque assim, um cara dobra na posição, aí você entende como é que é essa dobra. Então, na próxima você vai atacar sabendo disso. Então, quais os ajustes da dobra, quem que ajudar, quais são as regras, né? Se for desse lado, tal ajuda, se for tal jogador em quadra, esse pode ajudar. Tirar o ângulo de passe que o jogador pode fazer. E são muitos... Jogo 5, Philadelphia e Boston, né? O Jaylen Brown decide ele dobrar, só que ele dobrou do Harden no corner. Aquele tipo de dobra ali, você não pode fazer, né? Aquele tipo de dobra ali não tá combinada, né? Na série do Lakers contra o Denver, eu tenho certeza que tem um motivo pelo qual o Lakers fazia isso, que eu não sei qual é, mas eu sei que tem um motivo pelo que o Lakers fazia isso, mas eu passei a série sem entender e reclamando com o Gibas, né? Cara, o Lakers tá dobrando a partir do passe reto do Jokic, né? O KCP ficava no lateral, no wing, né? E o jogador que estava marcando o KCP tentava dobrar o Jokic no poste baixo. E toda vida o Jokic fazia esse passo super simples, era cesta de 3 pontos do Denver. Acabou a série sem eu entender porque o Lakers optava por esse tipo de dobra no Jokic, mas algum motivo, né? Alguma coisa tinha ali, alguma aposta era feita a partir daquela movimentação, porque não é como, por exemplo, o Spoelstra, ele tá com uma rédea um pouco curta no Kevin Love, né? O Kevin Love tem tido muita dificuldade nessa série. Até no jogo 3 também. Assim, todo jogo, né? Ele tem dificuldade para marcar, especialmente quando o Boston começa com só um big, né? Só o Al Horford ainda mais. Então, o Kevin Love tem tido a rédea muito curta, né? Se ele erra uma cobertura, se ele não chega, às vezes não erra, né? Até o Spoelstra fala assim, cara, meus jogadores querem, né? Eu acho que ele tava falando do Kevin Love nesse dia. Meus jogadores querem muito. Não é isso que não é o esforço que tá faltando. Mas o Kevin Love não chega, velho. Não chega no corner quando precisa para cobrir um arremesso de 3 pontos, né? Então muitas vezes ele sai dali, né? Então assim, quando o jogador não tá cumprindo ou não tá conseguindo cumprir o combinado, ele vai ser substituído. O Lakers naquela ocasião não, né? Era uma aposta do time, ninguém reclamava com o jogador que dobrava, né? O técnico, os companheiros, então assim, era uma escolha do Lakers fazer aquele tipo de dobra, né? Então, essa agora do Adebayo dos últimos jogos, são todas muito bem cronometradas, digamos assim, né? É exatamente a hora, o Marcus Smart sabe a hora que ele vai fazer a dobra, o Tatum sabe a hora que ele vai entrar metendo a mão na bola, né? E o Heat não conseguiu ajustar isso do jogo 4 pro jogo 5, e talvez não consiga do jogo 5 pro jogo 6, porque não é como se o Heat tivesse tantas opções assim de iniciar os seus ataques, né? Sem o Gabe Vincent ainda mais, você trazendo o Kyle Lowry para a posição titular, que é uma posição que o Spoelstra já tinha tirado ele por um motivo, não é do nada que o Spoelstra falou assim, nossa, vou botar o Kyle Lowry no banco, né? Um jogador histórico da NBA, acho que vai ficar mais legal vindo do banco, porque, sei lá, um charme. Não é isso, né? Já tem motivo para ele vir do banco, né? O Kyle Lowry não tem o gás, o Kyle Lowry vai ser mais efetivo jogando contra a segunda unidade, o Kyle Lowry vai ser mais efetivo quebrando o ritmo, né? Então a primeira unidade ficou com os 3 melhores criadores de vantagem, né? Ou pelo menos os 3 mais experientes criadores de vantagem
do Miami, quando precisa rodar agora, não tem muito o que rodar, né? Então fica muito o Duncan Robinson tentando criar a partir da sua movimentação, que o Boston tem que marcar diferente mesmo, o Duncan Robinson, e acho que ele tem feito um ótimo trabalho, né? Esses 2 últimos jogos do Duncan Robinson foram excepcionais. Que jogador, hein, Lucas? Agora ele bota a bola no chão, faz floater, faz bandeja reversa, faz bola de esquerda, bola de direita. Tudo isso porque os caras não podem deixar ele ter um espacinho, né? Se ele tiver um espaço, ele solta a pera. E, cara, o arremesso dele tá muito bonito. Até quando não cai, você vê, tipo assim, caiu. Essa bola caiu, mas apenas não entrou. Cinema. É isso. Cinema a gente é a favor, né, Lucas? A gente é contra poema, mas o cinema a gente gosta. Né? E se for um cinema de poema? Gosta. A gente gosta de cinema de poema. Tipo Shakespeare in Love, né? Tem muito poema. Porra, é bom demais. Gwyneth Paltrow, aquele maluco que faz o Shakespeare, esqueci o nome dele agora. Eu tô achando que você curte um poeminha mainstream. Tem rima? Tem. Eu gosto. Mainstream tem rima. Eu respeito, né? Vamos dizer assim. Mas o duro é poema sem rima, velho. Poema musicado, você curte, né? Você curte uma aí chama música. Chama música. Aliás, a informação que tocou Malvadão lá na Alemanha, né? No estádio de Pai do Gutenberg. Cara, isso aí me Cara, muito boa essa estratégia de falar o estado alemão, Pai do Gutenberg. Bom demais. Gibas, seguinte. Então, o Boston chega para o jogo 6 agora, tendo experimentado sucesso, sabendo o caminho das pedras, né? O que fez no jogo 5 deu certo, conseguiram levar para o jogo 6. E, pela primeira vez na temporada, talvez até segunda, vai, Erik Spoelstra está sendo cobrado também, né? Então, oficialmente, todos os técnicos da NBA não prestam, Guilherme. Todos os técnicos era o que sobrava, né? Era o único que sobrava. O Mike Malone já teve, né, os seus dias frios também, especialmente na série contra o Phoenix Suns. Li muita coisa sobre o Mike Malone. Mas agora ele é o mais inteiro, né? E o Spoelstra, cara, tenta evitar aquela notícia que ninguém quer dar, né? De ser o primeiro a tomar uma virada de 3-0 para 4-3. Meu Deus. Imagina logo o Spoelstra, velho. Já tá rolando o meme de que ele tá recebendo conselhos de Doc Rivers, né? Já tá rolando muita coisa, né? E assim, não é a primeira vez que um 3-0 vira um 3-2, né? Ano passado mesmo teve um desse, né? O Raptors contra o Philadelphia. O Philadelphia abriu 3-0, ficou 3-2. Jogo 6 em Toronto, né? E o Philadelphia ganhou assim mesmo, né? Então, assim, não é a primeira vez que fica assim, mesmo na história recente. Mas o Celtics está entrando como favorito também para o jogo 6, né? Se você vai nas casas de apostas, está lá o Celtics pagando, para você apostar no Heat, paga 2.1, eu acho, 2.2 já. O Celtics 1.7. Então, assim, esse é o tamanho dos feitos que esse Boston Celtics é capaz de fazer, né? Esse Boston venceu um jogo 6 em Milwaukee, ano passado. Esse Boston venceu o jogo 6 em Filadélfia esse ano. E não tem por que não achar que um Boston que meteu 20 pontos de vantagem nos 2 últimos jogos, em média, né, não pode também buscar, né, esse jogo 6 em Miami. Acho que vou pegar essa bet do Miami, viu, Gibas? Porque tá bem apetitosa lá na KTO.com. Melhor lugar para você fazer sua bet. Mas ainda assim, né, bem chamativo que essa série tenha caminhado para onde foi, né? Porque o que tinha de o Boston desistiu no jogo 3, o que tinha de esse time não se aguenta mais, esse time cansou de fingir que gostam do outro, para estar nessa situação agora, né, de favor, assim, entrar no jogo 6, né, que já era difícil de acontecer, e com uma situação de favoritismo para o jogo 6 e consequentemente para o jogo 7 também, essa pouca gente previu, viu, Gibas? E para fechar essa parte, dizer o seguinte: o coach Mazzulla não aprendeu do dia para a noite como é que treina um time, né? Então, a fila do perdão, prevejo, viu, Gibas, que vai crescer. E depois acaba também essa fila, porque vai ter uma série final, aí vai ser uma pancadaria nos técnicos. É isso.
Enfim, pesado, hein? Pesada. A gente agradece ao Boston pela reação, Lucas, porque 2-4-0, imagina o tanto de assunto que a gente ia ter que inventar aqui de podcast, né? Não falta, né? Assim, a NBA, graças ao mas pai, é muito, hein? É muito. É muito, mas não falta. Pô, mas você prefere assuntos ou joguinho? Joguinho, que isso. Pô, pelo amor de Deus. Ainda mais no meio da temporada, porque assim, ainda não chegou o draft, ia ter um tempo. Porque na off-season, cara, tem assunto todo minuto, né? Você fica meio até neurótico, né? Porque você acha que você vai, pô, tomar um banho agora vai sair a notícia, velho. E vou perder isso aí, vou ficar... Pô, vou dormir agora que o hoje tá acordado tweetando, acabou de fazer um tweet. Mas durante a temporada, free agency parada, não tem draft, pô, precisamos de um joguinho pra dar aquela animada. E aí temos que agradecer nossos parceiros aí de Boston pela super reação. Lucas, na saída do jogo, o atleta Grant Williams, já defendido aqui como um dos expoentes do 3&G, né? Bola de 3 e glúteo. 3&G, bola de 3 e glúteo. Lucas, novamente se tornou aí alvo pelo seu glúteo, né? Foi literalmente... Cara, como que eu posso usar a expressão aqui, né? Queria remeter algum axé, sabe, Lucas? Porque ele passou por uma sessão de tapinhas no glúteo ali na saída dos adversários. Foi muito agora pare, né? Agora pare, Mas não foi bem... Foi mais até um compasso ali, viu? Porque foi uma parada... chamou a atenção. Você não entende o conceito do compasso, viu, Gibas? Depois você me explica aí. Agora viralizou, hein? Viralizou bastante, então fiquem atentos aí. Foi mais um tapinha não dói, assim? Não foi não. Não foi tapinha não dói, não. Foi não? Não. Foi mais uma agressividade ali, né? Provavelmente, depois de dar um tapa como aqueles que os atletas do Celtics estavam dando nos glúteos do Grant Williams, enquanto esse dava uma entrevista, né? Provavelmente, né, tivessem passado pela cultura nacional como nós passamos nos anos 90, com todas as contradições que a gente sabe que é um pouco confuso mesmo, assim, um pouco descartável, né? Socialmente descartável. Mas provavelmente, Lucas, os atletas do Boston tivessem consumido a cultura do axé brasa, diriam o seguinte, né? Ordinária, né? Provavelmente. Seriam as palavras que eles proferiam. Certamente alguma frase do compadre Washington, né? É isso. Lucas, o que acontece quando a pessoa digita no seu navegador cafébelgrado.com.br, hein? Gibas, cafébelgrado.com.br te leva simplesmente para a página do Café Belgrado dentro da Aurelo e é lá que as pessoas vão ter acesso a todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, né? O Café Belgrado tem esses episódios no feed aberto para todo mundo, você escuta em qualquer agregador de podcasts. Muito obrigado pela sua audiência. Mas o Café Belgrado tem um sistema de apoio via Aurelo, que é um aplicativo exclusivamente para podcast, né? Eu sei que a nossa grande maioria escuta no Spotify, que tem muitas outras coisas além de podcast. Na Aurelo, que é só podcast, e com uma vertente mais do podcast nacional até, o Café Belgrado consegue fazer outras coisas, né? O Café Belgrado consegue fazer sua newsletter, o Café Belgrado consegue escrever alguns textos, né? Abrir tópicos de discussão. O Café Belgrado consegue também colocar o seu conteúdo exclusivo ali para quem desejar apoiar o projeto, né? A gente é um projeto de mídia sobre basquete e outras coisitas mais, né? Independente, e ser independente, Guilherme, cara, eu até discordo um pouquinho do Pedro, viu? O Pedro chegou metendo independência ou morte. Muitas vezes pode pensar até como independência é morte, viu, Gibas? Porque é difícil demais ser independente, viu? Pelo menos nesse sentido de mídia. E a gente precisa muito do apoio Você está sendo cepalino e defendendo a teoria da dependência, Lucas? Gibas, eu tô sendo realista com a situação de barril do Café Belgrado, né? Não sei se é a mesma coisa. Então, se não tivéssemos, né, nossos amigos apoiadores, o projeto teria acabado, né? Então, nos tornamos assim dependentes, né? Nos tornamos assim dependentes dos nossos amigos apoiadores, né? Então, cafébelgrado.com.br vai te direcionar para o site da Aurelo. Lá você vai ver muito conteúdo com cadeadinho, né? Você pode fazer uma busca, né? Você entrou na página do Café Belgrado,
Vai em listas, tá? Vai em listas que você vai ver um monte de conteúdo exclusivo só para apoiador. Ali é um monte de episódio que você pode ouvir, que não vai ter no Spotify, não vai ter no Apple Podcast, não vai ter em outro lugar, apenas na Aurelo. E vão estar com cadeados para quem não é apoiador. E para desbloquear é muito fácil, é muito baratinho, apenas R$ 9 vai te fazer desbloquear esse conteúdo. É um apoio mensal, né? Você pode apoiar e ouvir, depois parar e depois apoiar de novo, né? Mas seria muito especial para a gente, né? Que você que está ouvindo apoie, especialmente de maneira contínua para se manter. Mas se você puder por um mês, por 2, por 3, o que você puder ajudar, ajuda muito o Café Belgrado, né? Então tem muito conteúdo exclusivo para apoiador. E se você já baixou o aplicativo do Aurelo, já segue o Café Belgrado lá no Aurelo, você pode simplesmente ouvir também os nossos episódios pela Aurelo, porque a Aurelo, além de ter esse plano de apoio, ela também remunera por cada clique, né? Se você escuta um podcast do Café Belgrado pela Aurelo, o Café Belgrado ganha alguns pouquinhos centavos, mas que esses centavos podem fazer uma diferença no orçamento do Café Belgrado, que é um orçamento baixo, né? Então, centavos já fazem muita diferença, viu, Gibas? Quando a gente começou a falar sobre isso... Fala-se pouco sobre isso, hein? Sobre o baixo orçamento do Café Belgrado. É isso, centavinhos fazem a diferença, velho. Então, quando a gente falou aqui que estava num momento muito bom, né? Eram 104 mil cliques mensais. Nesse momento, com alto volume do playoff, a gente está chegando em 150 mil cliques mensais, né? Então, muito obrigado a vocês que estão chegando com o Belgradão. Se vocês puderem vir de Aurelo, né? Vai ser ainda melhor para a gente. cafébelgrado.com.br, baixa o aplicativo, escuta lá pela Aurelo, você vai ver como é legal. Tenho certeza que você vai continuar ouvindo o Belgradão e em algum momento você vai dizer, não, peraí, que agora eu tenho que apoiar os caras, né? E aí vem de apoio, né? O apoio insider te leva para o paraíso, né? Te leva para o Giannis, que é o grupo do Café Belgrado no Telegram. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. No próximo episódio eu vou falar bastante do Giannis, hein? É isso, Lucas. Você tem destaque final? Kibas, eu não tô pronto ainda para dar um destaque final. Eu queria falar um pouquinho, assim, uma pequena dinâmicazinha, né? Por que o torcedor do Miami pode ficar confiante e por que o torcedor do Boston pode ficar confiante? Pode ser? Não, vamos aí, quero ver. Vamos fazer um super destaque final, então? Um destaque final grandão? Pode ser, vamos lá. Você quer defender qual equipe? Boston ou Miami? Cara, eu tô pronto pra defender qualquer uma das duas. Escolhe um, então. Tô pensando aqui número 1 ou 2. Boston? Ok. Gibas, o Miami Heat vai jogar em casa, tem a possibilidade de ter ou não Gabe Vincent em casa e tem o jogador que acredita piamente que é o mais dominante da NBA, o mais dominante da série, um jogador malvadão, né? Um jogador que tá com o dele na reta, porque ele fez o gesto do timeout no jogo 3, né? Quando eu tava macetando o Boston. Fez até o que a gente gosta muito aqui no Café Belgrado, né? Que é comemorar enquanto tá ganhando, porque garante, né? Que você pelo menos comemorou, né? Imagina se ele não faz o gesto do timeout, o Boston vira para 4-3 e aí perdeu a chance, né, de fazer o timeout e viralizar. Então tem o Jimmy Butler, que é tudo isso. Tem um técnico excepcional, para muitos o melhor técnico da NBA. Para mim, sim, um top 3 da NBA todo ano. E certamente ele já pensou em muitas opções aí de ajustar essa equipe, né, para os próximos jogos. O Bam Adebayo, ele é um jogador que ele não é do mesmo nível dos melhores centers da NBA, mas ele tá bem próximo disso, né? E ele, mesmo com o Boston focando todos os seus esforços defensivos para o Adebayo, ele é muito bom para ser dominado desse jeito, né? Então não creio que vai ser dominado de novo dessa maneira tão imponente, né? Tão gritante em 3 jogos seguidos. Então acho que o Miami tem sim motivos para ficar confiante para esse jogo 6. Joga em casa, tem a história ao seu lado, né? Ninguém nunca virou um 3-0 para 4-3. Só 3 de 150 conseguiram chegar no jogo 7. Né? Então o Miami tem muita coisa a seu favor aí. E a Shakira, né? Shakira tá na área, Gibas. Soy louco como um tigre, waka waka, louca, né? Um clássico da Shakira aí que eu acho que é até um pouco subestimado, né? Porque, claro, né? O momento é do Bizarrap, né? O rap que ela fez com o Bizarrap. Os argentinos falam assim, viu, Lucas?
Ah, é? É, Bizarrap. Ele é argentino. E ele fazia rap na Twitch, assim que ele ficou famoso. É mesmo? Cara, pelo que eu entendi, sim, mas eu não dediquei muito tempo pra esse assunto. Okay. Lucas, por que o Celtics tem que se empolgar? Primeiro, 2 vitórias consecutivas. Você não quer continuar fazendo poema na Twitch, Gibas? Quem sabe a Shakira te percebe, velho. Shakira ou outra, né? Ou a Shakira brasileira, de repente a Anitta te chama. A Anitta não é, eu achei que era brasileira, né? Ah, não? Acho que não. Quem é a Shakira brasileira? Não me venha com Cláudia Leite, hein? Respeita a minha história, cara. Não sei, é uma pergunta muito, muito, muito complexa. Preciso pensar mais a respeito, né? Mas, ok. Podia ser a Isa, né? Só que a Isa... Cara, eu acho que cara, Shakira, olha a Shakira, ela né? Ela é geracional. Os rumores da Shakira, né? Aí você compara com os rumores da Isa, não dá. Peraí. Cara, eu iria pra algum artista mais geracional, assim, né? Não acho que seja o caso dessas. Não é Ivete, cara. É outra pegada. Alcione? Acho que agora nós estamos conversando conversa certa, né? Você viu esse vídeo do Alcione olhando o DJ Pedro Sampaio fazer uma versão da música dela? Não vi. É bom? Cara, eu vou ter que te mandar isso, Guilherme. Me manda agora. Vou ter que te mandar isso. Me manda agora isso aí. Mas gostei. Alcione pode ser. De repente... Porra. É difícil, hein? É o Barramário, de repente? Porra, é o Barramário. Acho que tem um bom caso, né? Temos bons nomes aí, viu, Lucas? Pra mim tem que ser alguém geracional, assim, né? Que marcou a época e com toda a sua inventividade, né? Na verdade, Lucas, acho que a Shakira é até um pouco brasileira, viu? Ela fala português fluente. A Shakira é brasileira. Sabia que ela fez show em Maringá? Mentira, velho. Fez show em Maringá. Cara, a Shakira... Não foi, eu era muito criança. Você abriu o show dela? Eu era criança, velho. A Shakira, ela circula aí no Brasil, cara, faz muito tempo. A Shakira, quando ela aparece lá, ela é de Barranquilla, né, na Colômbia, e ela tem aquele primeiro super sucesso que é o Estou Aqui. E aí ela começa a rodar, velho. Começa a rodar a Sul-América, né? Foi o primeiro passo que ela deu. Deixa eu ver de que ano que é o Estou Aqui. Em 97 ela teve em Maringá, velho. É verdade. Shakira, uma gigante, ainda menina na Cidade Canção, 1997. Foi no Cinema Café, não foi? Foi exatamente, Cinema Café. Eu tinha 13 anos, acho que eu nem podia entrar. Estou aqui. Estou aqui. Eu me lembro desse show, cara, porque foi uma coisa assim, ela era uma artista que ela corria o Brasil, velho. Era esse nível, assim, que ela desde 97, ela é de 77, 20 anos, imagina. Ela foi em programa do Gugu, Serginho Groisman, Jô Soares, ela fez tudo, velho. Todo o circuito Brasil, anos 90, a Shakira fez. Esse é o tamanho dela. Então é brasa, velho. Então, embora ela... temos bons personagens para colocar aí com Shakira brasileira, acho que a Shakira é a própria Shakira brasileira ao ter percorrido nessa... Mas, Lucas, voltando, né? A última vez que ela veio aqui em Fortaleza foi Copa das Confederações, né? Veio por causa do Piquet e roubou a cena aqui, né? Ninguém queria assistir o jogo, ficava só dando tchau pra Shakira. Pô, onde ela... Cara, ela é muito maior do que qualquer personagem aí desses que ela tá se aproximando ou já se aproximou, né? Já se aproximou nem compara, né? Mas que tá se aproximando também. Acho que Lewis Hamilton tá no tamanho aí da Shakira, né? Acho que esse pode colocar o tamanho da Shakira. Se Jimmy for campeão. Cara... Tinha que ser campeão há muitos anos. Tem que ser 7 títulos, né? E você, pô, talvez ele seja o melhor da história. Então, aí Shakira. Mas, Lucas, ia dizer o seguinte, né? O Celtics não tem Shakira, então já começa mal, né? Não tem um equivalente aí. Ontem eles tinham o McLovin lá, não foi? Que o pessoal ficou muito empolgado, velho, quando ele apareceu no show. Velho. Cara, o pessoal ontem tava muito empolgado com quando ele apareceu no filme, mas assim... É o Fogel, né? No filme. O Boston tem a sequência de vitórias, tem o fato de o time estar completo, acho que isso está pesando, acho que isso é um fator. Tem o fato de ser o melhor time, tem o fato de ter passado por alguns percalços bem severos nesse playoff em situação de jogo 6, situação de jogo 7, inclusive essa que nós estamos falando agora, eles acabaram de passar na semifinal de conferência, né, poderia ser eliminado no jogo 6 e acabou
conseguindo a vitória no jogo 7. Tem, Lucas, antes de qualquer coisa, né? Tem o fato de ser um time que, inclusive, já venceu esse time do Miami em situação similar também recentemente, né? Tô falando do ano passado. E tem, Lucas, antes de qualquer coisa, né? É o Boston Celtics. O Boston Celtics, ele... Se alguém for capaz de reverter um 0-3, esse alguém é o Boston Celtics. Então... acho que assim, tipo assim, a primeira franquia que voltou de um 4-3 faz todo sentido, seu Boston Faz todo Celtics. sentido. Sim, é o Boston Celtics. É o tipo de coisa que o Boston Celtics faria. Cara, você assiste os infiltrados, olha o tanto de virada que tem ali, né? Cara, os caras inventam cada coisa que é inimaginável, né? Assim. Pô, e nem falar em Gênio Indomável, né? Cara, tem uma virada gigante, né? O cara era o faxineiro. E, pô, de repente ele não é um cara... Indomável. Ele briga no bar, não é? Boston, né, velho? Se você não brigar no Boston, num bar, antes dos seus 20 anos, Guilherme, a família não te respeita. É isso. Cara, é exatamente isso. Esse foi o super destaque final? Esse foi o mega destaque final, né? Tem algum mini destaque final, Givas? Não, só vamos de mega máximo destaque final, porque, pô... Valeu? Forte abraço, meus amigos. Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado, hein? Você espalhou ontem? Eu acho que você não espalhou ontem. O que aconteceu, cara? O que a gente fez? Abraço.